Alô, galerinha do canal Bionline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André. Você tem alguma dúvida acerca da origem dos seres vivos? Então se liga na aula de hoje que nós vamos falar sobre origem da vida, sobre a origem dos seres vivos. Alô, galerinha! Na aula de hoje nós vamos trabalhar as principais teorias acerca da origem dos seres vivos aqui no planeta Terra. E o nosso objetivo da aula, fundamentalmente, vai ser identificar e diferenciar as teorias acerca da origem dos primeiros seres vivos no planeta Terra e compreender a importância dos experimentos na elaboração de uma teoria. Esses, então, são os dois objetivos que nós vamos desenvolver ao longo da nossa aula. E é claro que quando a gente fala sobre a origem da vida e sobre as teorias acerca da origem dos primeiros seres vivos, vai ser fundamental que você entenda o aspecto cronológico do que nós vamos discutir, para compreender justamente quais são as principais teorias e o que elas analisavam. Agora veja, para eu pensar na origem da vida aqui no planeta Terra, eu primeiro preciso analisar em que momento surgiu o planeta Terra. E antes do planeta Terra, tem que ter uma análise acerca de como surgiu o universo. Então, o universo surgiu aproximadamente 18 bilhões de anos atrás por meio de uma grande explosão. E essa grande explosão é justamente a ideia do Big Bang. Então, há 18 bilhões de anos atrás, houve uma grande explosão, que é a famosa teoria do Big Bang. 4,5 bilhões de anos atrás, surgiu o planeta Terra. E as primeiras células surgiram aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, sendo essas células procarióticas. As primeiras células eucarióticas surgiram aproximadamente 1,5 bilhões de anos atrás. Então, sempre que nós fizermos referência à origem do planeta Terra, à origem do universo, à origem das primeiras formas de vida, nós vamos estar trabalhando numa escala de bilhões de anos atrás, o que nos dá a ideia de ser um processo a longo prazo. Agora, galerinha, a vida surgiu no planeta Terra 3,5 bilhões de anos atrás, sendo que as principais formas de seres vivos são aqueles organismos procariotos, correto? Aí tem um detalhezinho importante nesse contexto, me acompanha. Quais são as teorias tradicionais acerca da origem dos primeiros seres vivos aqui no planeta Terra? Durante muito tempo, a discussão era como os organismos surgiram. Se eles surgiram de forma espontânea ou se eles surgiram a partir de outros seres vivos. Daí veio a ideia de duas teorias clássicas, denominadas abiogênese e biogênese. A abiogênese é também conhecida como teoria da geração espontânea, que defendia a ideia de que os seres vivos surgiam do inanimado. O inanimado, o ser bruto, poderia originar o ser vivo mediante uma força externa, que poderia ser a luz, poderiam ser descargas elétricas, ou, segundo alguns pesquisadores, seria uma força vital. Então, para a origem de um ser vivo, haveria a necessidade de uma energia, de uma fonte de energia externa, que transformaria o inanimado no animado. Vários pesquisadores eram defensores dessa ideia, como Aristóteles, por exemplo. Muitos deles, inclusive, chegavam a afirmar, me acompanha, que de rochas elas se agrupavam para formar os sapos. Então, os sapos se originavam da reunião de rochas presentes numa lagoa. Que era possível, como o Velomont colocava, a partir de uma blusa suada de mulher com algum tipo de cereal que viesse dar origem aos ratos. Que as larvas surgiam da carne em processo de putrefação. Todas essas ideias são acerca da origem espontânea dos seres vivos. No entanto, ela foi combatida por uma ideia muito mais fácil de você aceitar, que é denominada biogênese. E o que a biogênese defende, pessoal? Que os seres vivos, de uma certa maneira, surgem a partir de outros seres vivos pré-existentes pelo processo de reprodução. Então, se você tem aquela ideia
ideia de ser bruto originando ser vivo, você vai chamar de abiogênese. De ser vivo originando ser vivo, você vai denominar biogênese. Mas ao longo de muitos anos, a discussão sobre geração espontânea e biogênese, elas literalmente guardaram um capítulo especial no desenvolvimento do conhecimento científico. Um médico italiano chamado de Francesco Redi fez um experimento clássico no qual ele colocou pedaços de carne dentro de um frasco, alguns ele manteve aberto e outros ele fechou com gaze. E o que ele observava? Que naqueles frascos abertos apareciam larvas de mosca e as moscas ficavam sobrevoando. Já no fechado, as moscas ficavam sobre o frasco e não entravam no frasco. Dentro do frasco e sobre a carne não haviam larvas de mosca. De tal maneira que ele demonstrou, a partir de um método científico extremamente simples, que as moscas não surgem da carne em estado de putrefação, que as larvas não surgem da carne expostas ao ambiente. Na verdade, a carne ela vai atrair as moscas que se reproduzirão e deixarão os seus ovinhos sobre a carne e, consequentemente, as larvas vão também se desenvolver ficando ali naquele ambiente, de tal maneira que o ser vivo só pode originar outro ser vivo. Então, o Francesco Redi, nesse contexto, foi a favor da biogênese, indo contra a geração espontânea. E alguns anos mais tarde, um pesquisador chamado John Needham apresentou um experimento. E esse experimento foi feito da seguinte maneira, pessoal, me acompanha. Ele pegou um frasco e dentro desse frasco havia um líquido nutritivo. Esse líquido, então, foi fervido e ele fechou esse frasco com rolha e tampou os espaços entre a rolha com a cera de uma vela. Tudo bem? Alguns dias mais tarde, ele percebia que o líquido estava turvo, ou seja, o líquido estava contaminado. Os cientistas já sabiam que quando o líquido apresentava esse aspecto era porque tinham micróbios, em função da observação do Leeuwenhoek, aquele cara que eu falei lá na introdução da citologia, que criou essa microbiologia e que de uma certa maneira foi a favor ou apresentou dados que justificassem a geração espontânea como válida. Só que o Needham teve um opositor, chamado Lázaro Spallanzani. O Spallanzani fez um experimento muito similar ao que Needham havia feito. Entretanto, quando ele ferveu o líquido nutritivo, ele vedou a entrada do frasco de forma hermética. Como assim hermética? Não permitindo contato com o ar. E esse líquido permaneceu alguns dias completamente estéril. Dessa maneira, o Spallanzani disse que um ser vivo jamais poderia surgir do líquido, e sim que aqueles micróbios que apareceram no líquido do Needham estavam presentes no ar. Ao encontrar um ambiente favorável, eles se multiplicaram, de tal forma que ele defendia a ideia da biogênese, indo contra a geração espontânea, e o Needham reagiu. O Needham disse que, na verdade, os micróbios presentes, ou melhor dizendo, os micróbios ausentes no experimento de Lázaro Spallanzani, foi em decorrência do tempo de fervura que foi excessivo, e aí ele destruiu a força vital. Tanto é verdade que naquele momento surgiu uma corrente chamada de vitalismo, que defendia a ideia que no ambiente existia uma força vital capaz de gerar vida a partir do inanimado. Alguns anos depois, veio o experimento que deu fim a essa discussão. E esse experimento ele foi feito por um cara chamado de Louis Pasteur, o experimento de Pasteur. Pasteur pegou um balão volumétrico, ferveu um líquido nutritivo e durante o processo de fervura, ele provocou a curvatura desse balão volumétrico, formando o que nós chamamos de balão com pescoço de cisne. Ele permitiu a entrada de ar, porque esse era o grande ponto de interrogação. Os seres vivos estavam no ar ou os seres vivos surgiram do líquido? Então ele permitia a entrada de ar. Com a fervura surgem gotículas. Essas gotículas, ou melhor dizendo, com a fervura tem o vapor de água. E esse vapor de água, ao encontrar a parede do tubo, ele vai condensar. Então ele observava que no líquido ou que na gotícula próximo à entrada de ar,
ar, existiam alguns micróbios, porém o líquido principal permanecia estéril. E essa esterilidade do líquido principal, de uma certa maneira, chamou a atenção de Pasteur. E o que ele fazia? Ele quebrava o pescoço, ele quebrava o gargalo. E quando ele quebrava o gargalo do balão volumétrico, dias depois o líquido ficava contaminado. Então o que ele definiu? Ele definiu que, na verdade, o micróbio não surge do líquido. O micróbio está presente no ar. E a partir desse momento eu tenho a ideia de que um ser vivo se reproduz originando outro ser vivo, desde que as condições sejam favoráveis. Então, o Pasteur pôs fim à discussão. Ele ratificou que biogênese está correto em detrimento da geração espontânea. Agora, toma muito cuidado com algumas curiosidades que eu acho interessante. Um padeiro observou que se ele fervesse o nutriente e deixasse de forma hermeticamente fechada, esse alimento ele não apodrecia e não entrava em estado de putrefação, ou então ele mantinha esse alimento ainda com uma qualidade de consumi-lo por mais tempo. Foi assim que surgiram os alimentos enlatados, da discussão de origem da vida. Dos experimentos de Pasteur, você tem o processo de pasteurização, de esterilização, que é muito utilizado, por exemplo, na indústria até hoje, principalmente na indústria alimentícia. Então você verifica como esses experimentos importantíssimos do ponto de vista biológico são utilizados no nosso dia a dia. Tudo bem até aí? Então, o Pasteur defendeu e comprovou que a biogênese ela é mais interessante, ou mais válida, ou mais coerente do que a geração espontânea. Então, se o ser vivo é originado apenas a partir de um outro ser vivo, surge uma pergunta. E qual é a pergunta, pessoal? Qual é a ideia que a gente tem que discutir agora? Como surgiu o primeiro? E aí a gente tem algumas ideias, como, por exemplo, a ideia criacionista. Foi Deus que criou a primeira forma de vida. Existe um outro conceito, que seria a panspermia. A panspermia defende a ideia de que os seres vivos não surgiram no planeta Terra, de que os seres vivos vieram ao planeta Terra a bordo de meteoros. Surgiu fora do planeta Terra e vieram a bordo de meteoros até chegar aqui no nosso planeta. Ou seja, a panspermia argumenta a origem da vida de uma forma extraterrestre. Só que a ideia mais aceita, pessoal, atualmente, ela é chamada de evolução química gradual. Na evolução química gradual, baseada em dois pesquisadores chamados Joparin e Haldane, eles propuseram que a atmosfera primitiva era muito diferente da atmosfera atual e ela era constituída principalmente pelos seguintes gases: metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Como o planeta Terra era muito diferente das condições atuais, não havia, por exemplo, a camada de ozônio, e essa radiação associada às descargas elétricas possibilitaram a reação entre os gases da atmosfera primitiva. E a reação desses gases originou compostos orgânicos simples, que são os aminoácidos. Os aminoácidos, então, chegaram ou acumularam-se nos ambientes aquáticos, nos ambientes marinhos, do que nós chamamos de sopa primordial. Reagiram entre si e começaram a formar pequenas moléculas de proteínas. Essas moléculas de proteínas, até mesmo pela camada de solvatação feita pela água, ficou individualizada do ambiente externo por meio de estruturas denominadas de coacervados. E esses coacervados provavelmente deram origem à primeira célula primitiva. Deram origem à primeira forma de célula. Obviamente, que tipo de célula seria essa, pessoal? Procariótica. E isso há 3,5 bilhões de anos atrás, aproximadamente, segundo os principais autores. Agora me acompanha. No transcorrer desse processo, surgiram duas moléculas que são imprescindíveis para o estabelecimento e para a manutenção da vida. Uma delas é o fosfolipídio. Poxa, Marcos, por que o fosfolipídio? Porque o fosfolipídio é o principal componente da membrana plasmática. E a partir do momento que eu tenho fosfolipídio, eu consigo compartimentalizar ainda mais a estrutura. Eu consigo separar um ambiente externo de um ambiente interno. Deu para acompanhar? E uma outra situação importante, o surgimento do material genético. E aí há uma polêmica. Qual foi o primeiro material genético que surgiu? Qual foi o primeiro ácido nucleico que surgiu? Foi o DNA ou foi o RNA? Depende do autor. Existem autores que argumentam, meio que saudosistas, céticos, tradicionais, que foi o DNA que surgiu primeiro. Outros, no entanto, já acreditam que foi o RNA. Tanto é verdade que no mundo científico, acerca dos estudos sobre a origem da vida, existe um mundo do RNA. Pesquisadores que acreditam que o RNA, de fato, foi o primeiro. Afinal, o RNA é mais simples, já que é uma molécula monofilamentar.
Além disso, você observa, por exemplo, ribose. Além da ribose, que é um açúcar que foi encontrado em condições experimentais, de acordo com alguns pesquisadores que testaram a ideia da evolução química gradual, e a desoxirribose, para muitos, é uma variante da ribose, então provavelmente surgiu a ribose para depois surgir a desoxirribose. Mas além disso tudo, pessoal, a capacidade de algumas moléculas de RNA de catalisar reações químicas. Tanto é que essas moléculas de RNA, denominadas ribozimas, poderia ter um poder autocatalítico de produzir novas moléculas de RNA. E a partir do momento que eu tenho novas moléculas de RNA, automaticamente eu tenho processo de multiplicação, inclusive criando variações, gerando variabilidade. E nesse ínterim, provavelmente surgiu o DNA de uma forma isolada, ou surgiu então, pessoal, uma enzima chamada de transcriptase reversa, ou uma enzima com uma função similar à transcriptase reversa, a partir da qual surgiu o DNA e assim surgiu os genes, e aí nós temos a diversidade genética atribuída atualmente. De tal forma que se foi o RNA ou o DNA o primeiro ácido nucleico que surgiu, a ciência ainda não comprovou. Existem indicativos de que tenha sido o DNA, mas existem também outros indicativos que pode ter sido o RNA. A maioria dos autores a nível acadêmico trabalha com a ideia do RNA como o primeiro ácido nucleico que surgiu. Então, galerinha, a evolução química gradual é dita a mais aceita. Agora, por que ela é mais aceita? Ela é mais aceita simples, pessoal, porque há um experimento que, de uma certa maneira, comprova essa ideia. E esse experimento ele foi feito por um cara chamado de Stanley Miller, por meados de 1953. Ele, em seu laboratório, na verdade ele era estagiário, ele foi orientado e no seu laboratório ele pegou gases como vapor de água, nitrogênio, amônia, hidrogênio, metano, gás carbônico. A questão do gás carbônico e do gás nitrogênio é muito discutido, mas a gente pode falar hidrogênio, amônia, metano e vapor de água, que reagiram entre si e na presença de descargas elétricas e radiação ultravioleta, ele produziu compostos orgânicos simples, ele produziu aminoácidos. Dessa maneira, eu posso falar que há a produção de compostos orgânicos simples a partir da reação de gases da atmosfera primitiva. Foi isso que esse pesquisador conseguiu comprovar. Ele conseguiu comprovar que era possível, sim, a produção de compostos orgânicos simples em condições pré-bióticas, em condições abióticas. E a isso nós damos o nome de evolução química gradual. De tal maneira que os primeiros seres vivos, de acordo com essa ideia, surgiram a partir da reação de gases da atmosfera primitiva. Nessas condições, você observa que não há gás oxigênio na atmosfera de acordo com o Oparin Haldane. Então, a atmosfera em que a vida surgiu, ela era anaeróbica. Por isso que existe uma hipótese que argumenta que os primeiros seres vivos eram fermentadores. Depois surgiram os seres vivos fotossintetizantes. E, por último, surgiram os organismos aeróbicos, que é o que nós chamamos de evolução bioenergética. Outros autores, por sua vez, já defendem a ideia de que os primeiros seres vivos eles eram quimiosintetizantes, quimiolito-autotróficos, faziam a quimiossíntese, o que aumentava de forma significativa a quantidade de matéria orgânica. Depois surgiram os fermentadores anaeróbicos, depois surgiram os fotossintetizantes que liberaram gás oxigênio para a atmosfera, provocando a morte da maioria dos organismos, inclusive, restando apenas aqueles que não eram expostos ao gás oxigênio ou então, caso fossem expostos, tivessem um mecanismo adaptativo, metabólico, capaz de suportar a presença desse gás. Perceba que nas duas hipóteses, tanto na heterotrófica, a primeira que eu apresentei, como nesta última, chamada de autotrófica, o gás oxigênio sempre foi o último a ser eliminado. E a partir do momento que eu tenho gás oxigênio, eu tenho camada de ozônio. A partir do momento que eu tenho camada de ozônio, eu tenho menos radiação ultravioleta. Ou seja, as condições do planeta Terra elas vão literalmente sendo alteradas para que a vida possa se estabelecer. E assim vai seguir o curso da seleção natural com a sobrevivência dos indivíduos mais adaptados. Então, quais são as teorias tradicionais, biogênese e abiogênese? Quais são as teorias as mais modernas sobre a origem da vida? Criacionismo, panspermia
e evolução química gradual. E qual delas é a mais aceita? A evolução química gradual. E por que ela é a mais aceita? Porque existem experimentos que comprovam, mesmo de forma parcial, que é possível a reação de gases da atmosfera primitiva, originando compostos orgânicos simples, no caso, os aminoácidos. Deu para acompanhar, pessoal? Tranquilo? Agora dá uma olhadinha aqui, ó, como isso já foi cobrado em prova. Acompanha. Em 1668 foi feita uma investigação da suposta origem de vermes em corpos decompostos. O experimento feito com pedaços de carne crua dentro de frascos abertos e fechados com gás confirmou e comprovou que não havia geração espontânea de vermes a partir de corpos em decomposição. Nessa época, quem foi o responsável por esse experimento? Então, pessoal, aí fica claro o experimento que eu apresentei lá no início da aula. O primeiro experimento que de fato contestou a ideia da geração espontânea, feita por um cara chamado de Francesco Redi. Foi o Redi, pessoal, que pegou os frascos, colocou pedaço de carne, uns deixou aberto, outros vedados com gaze. E naqueles fechados com gaze, as moscas não chegavam. E aí a gente tem a ideia clara de que um organismo só pode ser originado a partir de outro organismo. Tudo bem? Pessoal, inscreva-se no canal, ative o sininho, seja notificado para que durante o ano a gente possa gravar mais aulas, produzir mais conteúdos, te auxiliar, né, nas suas provas, nas suas escolas, caso você ainda seja do ensino médio e, acima de tudo, pessoal, na prova do vestibular. Acompanhe o canal Bionline e vem com o professor Marcos André para a gente arrebentar na biologia.